a Timóteo, no capítulo 4, se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa confiança no Deus vivo, que traz salvação para todo homem. Estamos diante de um Deus que tem visto a tua luta, o teu trabalho, os teus esforços, as tuas necessidades, e Ele não vai te desamparar, porque você tem colocado a confiança nesse Deus maravilhoso. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, se desprender de tudo aquilo que te trouxe tristeza nessa semana, que te deixou nervoso, que te trouxe preocupação, e vem orar comigo. Senhor Deus e meu Pai, nós louvamos a Ti, Deus. Nós colocamos a nossa confiança em Ti, Deus. Nós cremos, meu Senhor, que nessa vida ainda nós iremos viver grandes coisas, Senhor. Nós sabemos que as Suas mãos estão sobre as nossas vidas, Deus. Então nessa noite, toma esse lugar em Tuas mãos. Toma cada alma nesse lugar, Deus, e manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta a Sua cura, Senhor, porque não temos para onde ir se não for para Ti, Deus. Se as Tuas mãos não estiverem sobre nossas vidas, para onde nós iremos, Senhor? De que adianta clamar? Nós nos entregamos a Ti, Senhor, porque Teu é o reino, Teu é o poder, para todo sempre. Amém. Você pode cantar. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Lucas 18, do 18 em diante. Se puder dar mais um golinho de retorno. Seja generoso, seja generoso. Isso. Que eu falo um golinho, dá um golinho mesmo. Isso, melhorou, obrigado. Sem parcimônia, sem moderação. Chama no dedão, deixa o retorno fluir. No nome de Jesus. Lucas 18, do 18 ao 30. Jovem rico. Uma vez por mês eu prego esse texto. Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus.
Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muito mais vezes, e na era futura a vida eterna. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra? Vamos orar, irmãos. Pai, te louvamos pela tua palavra projetada aqui no telão, aberta, lida. Te pedimos, fala conosco através da meditação que vem na tua palavra. Fala aos nossos corações. Ministra, Deus, a nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso homem interior. Faz isso nessa noite, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. A semana passada, né, que findou ontem, começou triste. Na última segunda-feira o Brasil perdeu um dos maiores jornalistas que já teve. Arrisco-me a dizer que o maior e o melhor âncora de um jornal de alcance nacional faleceu na última segunda-feira. Foi um baque enorme para todos nós, principalmente para aqueles que ouviam o Boechat de manhã, e acabou se tornando um costume. Eu, quando levava as crianças na escola, eu ligava o rádio do carro e ia ouvindo Boechat, ia e voltava ouvindo Boechat. Já fui para o trabalho ouvindo Band News FM. Teve uma época que o rádio do meu carro quebrou e eu saí para levar as crianças na escola, e era como se tivesse faltando alguma coisa, não ouvi-lo. E aí botei no smartphone, acessei o site da Band News FM e fui ouvindo mais de uma vez, fui ouvindo no celular programa diário dele, que tinha 10 anos. Boechat foi para a Band com o desafio de emplacar no rádio. Ele faz o primeiro ano de rádio só aqui no Rio, dá tão certo que depois expandem e em pouco tempo se torna líder nacional. Um tempo depois ele é convidado para assumir a bancada do Jornal da Band, se torna âncora do Jornal da Band, e com o passar do tempo ele começa a receber premiações, 3 vezes o prêmio ESSO, o prêmio Comunique-se várias vezes também, e se torna, na maioria dos críticos de televisão e de jornal, o melhor âncora do Brasil em atividade, passando inclusive William Bonner. Ele era muito mais carismático. Então, na última segunda-feira, na hora do almoço, vem a notícia que ele tinha, antes do almoço, já tinha vindo a notícia que tinha caído um helicóptero em São Paulo, e mais ou menos meia hora depois, 40 minutos, vem a notícia de que Ricardo Boechat estava no helicóptero. E Ricardo Boechat veio a falecer. 66 anos, 6 filhos, 2 filhas do último casamento novas, não tinham 10 anos. E eu confesso para os irmãos que eu não consegui segurar as lágrimas, tanto na segunda quanto na terça. Porque alguém que você ouve todo dia, ainda que você não interaja, é alguém que passa a fazer parte da tua rotina e do teu cotidiano. E alguém que vai de uma forma tão abrupta. Eu ouvi na Band News eles dando a notícia, a rádio ficou fora do ar um tempo, porque ninguém conseguia acreditar que aquela pessoa que tinha estado ali de manhã apresentando o programa, viajou para Campinas para fazer uma palestra, e na volta pegou o helicóptero, e no meio do caminho o helicóptero teve uma pane, e não deu tempo de nada, o helicóptero tentou fazer um pouso forçado. Olha que fatalidade. Vai fazer um pouso forçado numa rodovia, o helicóptero é atropelado por um caminhão. Cara, que forma mais estranha de se morrer, que forma mais esquisita, que forma mais impensada de se morrer. E aí morre.
ao longo da semana, eu vi alguns cristãos dizendo que tinha sido Deus que tinha derrubado o helicóptero, porque ele era ateu, e ele era declaradamente ateu, ele não cria em Deus. E eu vi umas coisas completamente descabidas, de gente falando que a mão de Deus estava ali. Na verdade, a mão de Deus estava ali. Eu vi a mão de Deus nas mãos daquela mulher que, a despeito de homens que ali filmava, tentava salvar o cara do caminhão que estava todo ferido, a mulher arrancando vidro, puxando o cara, tentando tirar. Se a mão de Deus estava em algum lugar ali, a mão de Deus estava sobre as mãos daquela mulher que tentava salvar aquele homem. Pelo menos é a leitura que eu fiz. Mas Ricardo Boechat era declaradamente ateu. Há uma diferença entre ser ateu e ser agnóstico, né? O agnosticismo, gnóstico, vem de gnosis, que quer dizer conhecimento. Gnosis é conhecimento no grego. O cara que é agnóstico é aquele que diz que não tem conhecimento suficiente para afirmar que Deus existe. Então ele se diz agnóstico. Eu não posso provar que Deus existe. Você me prova que Deus existe, que eu acredito. Mas como eu não posso provar por experimento, ou por provas científicas, ou por nada disso, então eu me declaro agnóstico. Não consigo acreditar em Deus, porque não consigo provar. O ateu, né, e teo é Deus, ateu é que não crê em Deus. O ateu, ele crê que Deus não existe. Ele crê que tudo é fruto do nada. Eu costumo brincar dizendo que para ser ateu tem que ter uma fé enorme. Vocês já me viram falar isso aqui várias vezes. Porque se olha para um universo de 92 bilhões de anos em diâmetro, em anos-luz de tamanho, a quantidade de dezenas de galáxias desconhecidas, a Via Láctea, que é a nossa conhecida, tem bilhões de diâmetros. Você pega a relação, já falamos sobre isso aqui, quando falamos de criacionismo e existencialismo e evolucionismo, já falamos um domingo inteiro sobre isso aqui. Se olhar para a Terra e entender que a inclinação de 23 graus da Terra, se fosse 22 ou 24, não existiria vida na Terra. A Terra tem a inclinação perfeita. A distância da Lua para a Terra, falamos sobre isso. Se fosse alguns quilômetros mais distante ou alguns quilômetros mais perto, a força da maré destruiria todo o litoral. Então a distância é exata. E já falamos sobre isso aqui, que a Lua, ela funciona como ela controla a maré de tal forma que as marés são os garis do planeta Terra, porque levam o lixo para longe e fazem uma verdadeira limpeza no planeta Terra. E você estuda essas dimensões, essas distâncias, essas inclinações, os movimentos de rotação e translação. Você olha para isso tudo, dizer que isso tudo é obra do acaso, que não existe um Deus por detrás disso tudo, isso tá aí e foi assim, ó, do nada isso aconteceu. Olhar para isso tudo e dizer que não existe uma mão criadora por trás de tudo, é necessário ter muita fé para afirmar isso. É necessária muita fé. Então eu costumo dizer que um ateu é um cara que tem muita fé. Porque para olhar para isso tudo e dizer é obra do acaso, é obra do nada, é muito mais fácil crer na mão de um Deus que está por detrás disso tudo. Não vou nem falar aqui dos universos macrocósmicos e microcósmicos. Não vou nem falar aqui do ser humano com a sua complexidade, da nossa cadeia de DNA, do desenvelopamento dos genes. Não vou falar disso, senão a gente vai se aprofundar muito. Mas a verdade é que em momentos como esses de tragédias, em momentos como esse que uma vida é ceifada, e uma vida se vai de uma forma abrupta. Estava de manhã fazendo o programa, deu a palestra em Campinas, na volta o helicóptero cai, em 5 minutos deu pane, o helicóptero cai e morreu, não está mais. Todos ficam embasbacados, boquiabertos, se questionando, cara, o que é a vida? Um homem que se tornou um dos maiores jornalistas do país, ganhou todos os prêmios, trabalhou nos principais jornais, trabalhou no Dia, trabalhou no Globo, trabalhou no Jornal do Brasil, trabalhou no jornal Estado de São Paulo, trabalhou na TV Globo, trabalhou na TV Bandeirantes, das 3 maiores TVs
país, ele trabalhou em 2. Um cara que viveu tudo que podia viver. O cara está no ápice da sua vida profissional, o cara está no ápice da sua vida familiar, o cara está no ápice da sua vida, da sua existência, porque alcançou, galgou todos os degraus pensáveis e impensáveis, e se torna conhecido no Brasil inteiro. 66 anos, novo, com filhas novas. De repente, de uma hora para outra, vem um parafuso que se solta, não sei o motivo, e parte. Fica uma indagação e uma comoção generalizada e nacional. Nesse momento que as pessoas ficam mais sensíveis. São em momentos como esses que a gente olha para a vida e percebe que a vida é frágil. Como disse Tiago, o que é a vida? A vida é um vapor, uma neblina que de manhã aparece e de tarde já desapareceu. É breve, é rápida. É muito breve. Tá chovendo aí não, né? Se tiver, aí tem troca de cadeira. Já conversamos com o proprietário algumas vezes. Ele diz que o telhado está ótimo. A gente só algumas goteiras, está ótimo. Nós vamos comprar esse lugar aqui, posso ouvir amém? A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar esse telhado todo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a gente for trocar o telhado, a gente aproveita e faz a obra para criar mais salas daquele lado de lá. Vai dar para mais gente. Todos ficam se indagando. Esposa dele, membro da igreja luterana. Todos se indagando, cara, e agora, cara? Como é que pode? A vida é só isso? O cara viveu, venceu em tudo e de repente partiu. A vida é mais do que isso. Obrigado. O que é a vida? É um vapor que nasce, neblina da manhã, que quando o sol nasce e vai caminhando ao longo do dia, ela desaparece. A vida é breve. Não aceito, cara, ter morrido tão cedo. Como é que vai ficar as crianças e a família? Não aceito isso. Não aceita porque você não foi feito para morrer. Nem eu. Nenhum de nós aceita a morte. E é em momentos como esse que a gente percebe que a nossa vida, nesse plano, um dia vai ter um fim. Um dia a gente vai se encontrar com o Criador. E é melhor que a gente se encontre com Ele antes daquele grande e glorioso dia. Texto que a gente leu, texto desse homem que tem um encontro com Jesus, com Deus encarnado, com o autor da vida, com o Filho de Deus, com a maior expressão do amor de Deus, chamado Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. Deus se despiu de sua divindade e veio na forma humana para revelar para o homem que Deus o ama e o quer bem. E esse homem tem um encontro com Jesus, o autor da vida. Esse homem está diante daquele que é a própria vida, doador da vida. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele habitava a luz inacessível, e ele foi trazido à terra. E esse homem tem a oportunidade que bilhões e bilhões de seres humanos gostariam de ter. Está um dia diante de Jesus para conversar com ele. Esse jovem, o texto diz que ele se encontra com Jesus. E a maior indagação de alguém que conquistou tudo na vida, porque a Bíblia diz que esse jovem era muito rico. A tradução que lemos diz de um jovem, um homem importante. Lucas 18, na revista e corrigida, ao meio da revista e corrigida, diz que era um jovem muito rico. Alguém que tinha conquistado tudo que o dinheiro podia conquistar, só não tinha conquistado o que o dinheiro não compra. O dinheiro compra a casa, mas não compra um lar. O dinheiro compra um colchão e uma cama queen size, mas não compra o sono. O dinheiro compra câmeras de segurança, mas não compra paz.
O dinheiro compra um PlayStation, mas não compra o amor e a admiração de um filho por um pai. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, só não tinha o que o dinheiro não podia comprar. Resposta para a indagação mais profunda do seu ser, a qual diz que todos nós temos dentro de nós um vazio que é do tamanho de Deus. Só um ser eterno pode preencher um vazio eterno. Esse homem conquista tudo o que podia conquistar, mas ainda havia interrogações dentro dele. E no encontro que ele tem com Jesus, ele lhe dirige a pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Há uma questão, há uma interrogação, há uma pergunta que vai popular o seu interior e a sua preocupação. Eu vou viver 60, 70, 80, 90 anos nessa terra, mas um dia vai chegar o fim, o tempo passa para todos, e o que vai acontecer depois do fim? Ele faz a pergunta a Jesus, ele dirige a pergunta àquele que é o autor, e Jesus vai trazer a conversa para a salvação. Jesus vai trazer a conversa Jesus vai aprontar para Deus, porque ele chega perguntando: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus já leva a conversa para Deus. Por que me chamas bom? Só há um bom que é o Pai. Ele já leva para Deus, ele fala da bondade de Deus. E ele começa a falar acerca de vida eterna, acerca do caminho para viver no século vindouro. A Bíblia é dividida em 3 grandes grupos: século antediluviano, o século atual e o século dos séculos. Século não num conjunto de 100 anos, mas num conjunto de uma temporaneidade contínua. A Bíblia divide em 3 grandes conjuntos, 3 grandes porções de tempo, em 3 grandes séculos. O século que vivemos e o século vindouro. Os apóstolos falam, quando Jesus voltar, vai se estabelecer o século dos séculos, que não vai ter fim. Ele está diante de Jesus, e Jesus fala: bom, há só um, você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. O foco da conversa volta para o jovem diz: eu tenho feito isso tudo desde minha mocidade. Jesus vira para ele e fala: uma coisa te falta. Essa uma coisa Jesus divide em 2, mas ele fala: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Essa era uma coisa que Jesus estava dizendo, mas ele fala 2 porque uma atrapalhava a outra. Vem e me segue. E ele fica triste, se vira e vai embora. Diante do autor da vida, diante da própria salvação encarnada, o nome Jesus, Yeshua, salvação de Deus, seria a melhor tradução do nome Jesus. Jesus significa salvação. Ele estava diante da salvação, ele estava diante da porta da eternidade. O próprio Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a voz do pastor e obedecem. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. Ele está diante do pastor, ele está diante da porta, ele está diante do Messias. Ele faz inclusive as perguntas certas, mas a despeito disso tudo, ele se vira e vai embora. Ele perdeu a maior das chances de sua vida. Ele perdeu a oportunidade de viver uma vida que teria início aqui e que não teria fim. Ele perde essa grande oportunidade. Por que ele perde essa oportunidade? O que impede um homem de ser salvo? O que impede um homem de encontrar a vida eterna? O que impede um homem de encontrar paz para a sua alma e a certeza de um porvir em Deus e de um presente com Deus? Por que esse homem bem-sucedido não entregou sua vida para Cristo? Há algumas coisas que nos atrapalham a desenvolver uma relação com Cristo. Há algumas coisas que atrapalham a nossa salvação. Há algumas coisas que podem nos afastar de Deus. E esse texto revela algumas coisas
que afastaram, quase que asfaltaram esse homem de Deus. Não vou entrar no mérito de se Ricardo Boechat se salvou ou não. Depois que quando eu era novo convertido, eu era um apologeta, eu ficava confrontando tudo e todos para provar que eu estava certo de tudo sempre. Depois que a gente amadurece na fé, se a gente tiver certeza da nossa salvação, a gente já tem que se dar por satisfeito. E na verdade a única pessoa que a gente tem certeza que a gente vai dar conta é de nós mesmos. Então com o passar do tempo, a gente amadurece na fé. Eu prefiro olhar para as pessoas e dizer para todos que todos são de Deus, do que ficar apontando e dizendo: você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então eu prefiro fazer o caminho. Então nem vou entrar no mérito de Ricardo Boechat, para onde foi, nem vou entrar no mérito, mas eu vou para o texto, para tentar enxergar coisas que nos afastam da salvação, erros que a gente comete que podem nos afastar de Deus. E o primeiro erro está lá no versículo 21 e está no 18 também. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Que hei de fazer? Faz isso, tem os mandamentos, tudo isso tem feito. Que hei de fazer? Alguém que é muito bem sucedido na vida, alguém que conquistou muitos bens e propriedades e construiu um patrimônio ao longo de sua vida, tudo com muito suor, à custa de muito trabalho, da forma como tem que ser, trabalhar para dar um conforto para si mesmo, para sua família, trabalhar para construir algum patrimônio, isso é dádiva da vida. Eclesiastes 2 diz isso, que isso vem de Deus. Não há nada melhor para o homem do que comer e gozar do fruto do seu trabalho. Isso também vem de Deus, diz o sábio Salomão. Então alguém que fazia muitas coisas e que realizou muito, e que conquistou e que construiu, ele vem para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Qual é a obra? Quais são as boas obras que eu tenho que fazer? Aí Jesus vem entrando no jogo dele, Jesus já aponta para o Pai. Bom é só o Pai. Igual quando 1990, minha mãe me prometeu que ia me dar uma Caloi Cruiser. Você não sabe o que é isso? Uma bicicleta Aro 26. Meu sonho durante 2 anos era ter uma Caloi Cruiser. Minha mãe sentou comigo para uma discussão, papo cabeça. Em 1990 eu tinha 12 anos. E minha mãe falou: se você se comportar direito o ano inteiro, chegar no dia 2 de janeiro, no teu aniversário, tu vai ganhar uma Caloi Cruiser. Isso no ano de 90 para o ano de 91. É fazer 13 anos e ganhar uma Caloi Cruiser. E o ano de 90 foi o pior ano da minha vida. Eu aprontei tudo que você possa imaginar. Tudo. Eu achei que jogava muito futebol, fui fazer um gol de bicicleta, fiz. Quando eu caí, quebrei o braço. Cheguei em casa segurando o braço: mãe, deu ruim. Vai minha mãe correr comigo. Depois eu fiquei bom, já contei essa história uma centena de milhares de vezes aqui. Aprontei. Minha mãe me jurou, quando eu estava entrando em casa, já contei muitas vezes mesmo isso aqui. Minha mãe me esperando no portãozinho. Eu já tinha me jurado. Quando eu passo pela portão, ela arma a mão e dá assim, ó, com as costas da mão. Você já apanhou com as costas da mão da sua mãe? É humilhante. E eu passo por ela, já contei isso aqui. Quantos já ouviram essa história aqui? Vou contar então de novo. Eu aprontei o dia inteiro, estou chegando em casa, sabe quando você sabe que vai apanhar? Que você já chega se protegendo. Não, mãe, por favor, não. Eu estou chegando e passando, ela arma aqui, ó. Naquela manda eu abaixo. Ela acerta a parede, fratura o dedo anelar da mão esquerda. Vai correndo para o médico, eu fico em casa. Não teve como tirar o anel, que o dedo dela estava gordinho, né? E aí inchou por causa do dedo, não tinha como tirar o anel e teve que botar uma luva de gesso. Minha mãe chega do médico de noite, eu já estava de banho tomado, cabelo penteado, já tinha um anjo sentado no sofazinho que tinha na área. Ela chega para mim com o olho vermelho.
Eu falei, pronto, acabou agora, eu vou morrer nesse momento. Ela fala assim, ó, espere eu tirar esse gesso. Quando tua mãe te jura, é a pior coisa que tem. Na época era cruzado novo, cruzado velho. Ela falou assim para mim, no dia que eu tirar esse gesso, a primeira que você apontar, você vai pagar o novo e o velho. Esse foi o ano de 90. Eu fiz, cara, foi meu pior ano que eu fiz. Me ralei, me quebrei, dei um corte, fui andar na rua, tinha uns barrancos. Aí criança não quer andar na rua, quer andar na beirada do barranco, equilibrando. Eu desequilibrei, caí, tinha uma pedra, cortou aqui, ó. 8 pontos. Tudo em 1990. Eu lembro que o Brasil tinha perdido para a Itália. Sinistro. Foi se aproximando do final do ano, chegando o aniversário, eu já ficava imaginando a Caloi Cruiser criando asas e voando para bem longe. Porque minha mãe falou, ó, se você se comportar bem, Caloi Cruiser. Só que foi pior. Chegou dia 2 de janeiro, eu não merecia, porque tudo que eu fiz foi o antítipo, foi a antítese, foi o contrário de tudo que minha mãe tinha falado que eu tinha que fazer. Foi um péssimo ano. Eu chego lá, acordo de manhã, quando eu vou para a área, tá a bicicleta, cara, na área assim. Eu com 12 anos na cara, 91, 13 anos. Cara, chorava porque eu sabia que eu não merecia. Chorava porque eu sabia que eu só tinha ganhado porque minha mãe é que era uma pessoa boa. Eu era ruim, minha irmã ruim. A mãe é que é bondosa. Eu olhava para o meu ano, tudo que eu tinha feito não fazia merecer. Olhava para minha mãe, aquele coração de mãe. O coração de mãe é um negócio inexplicável. A gente apronta. A mãe grita, berra, xinga, bate. Meia hora depois está ela fazendo um carinho, beijando, meu filho. Amor de mãe é uma coisa inexplicável. Estava lá a bicicleta, eu chorei, abracei a bicicleta, chorei. Por quê? Porque nada do que eu fiz justificava o fato dela ter me dado. Ela não deveria ter me dado. Foi de graça, cara. Foi pura bondade. O que o texto ensina? Que pode nos afastar da salvação? Confiar nas boas obras. É por isso que quando o jovem vem e pergunta, bom mestre, o que farei perder a vida eterna? Jesus já joga a conversa para Deus. Bom é só Deus. Ah, mas eu guardo os mandamentos. Tá bom, você quer ir pela via do mandamento? Então você tem que fazer tudo. Porque se você deixar de fazer algum, você perde o merecimento. Uma coisa te falta, vai e faz. Ele não fez, perdeu tudo. Por isso que quando Pedro fala, poxa, então quem vai se salvar desse jeito? Se a regra é essa. Aí Jesus diz, o impossível dos homens é possível para Deus. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que guardar a lei inteira, nenhum homem conseguiu, mas Jesus conseguiu. Que era impossível para o homem, porque todos nós nascemos com a semente do pecado, com o chip, o CI, o circuito integrado do nosso DNA, já suscetível a fazer coisas erradas, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, como diz Romanos 3:23, ou porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Romanos 6:23. Todos nós nascemos propensos ao pecado. Jesus vive uma vida inteira sem pecar, para pagar o preço por nós. O que ele está dizendo aqui, ó, não confie nas obras. Se o assunto é salvação, olhe para o Deus bondoso, olhe para o Filho dele que ele enviou. O que era impossível para os homens, Deus enviando o seu Filho, vindo na forma de homem, cumpriu e pagou o preço que era impossível de ser pago. No que tange a salvação, o homem que tinha feito tudo para ganhar tudo na vida, que alcançou tudo que o dinheiro podia comprar, não era capaz de pagar o preço por si mesmo. Vem Jesus e diz,
no que tange a salvação, não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Tem a ver com a bondade de Deus. Isso é graça. Favor imerecido. Pô, mas eu sou um cara legal, eu sou um bom funcionário, não falo mal de ninguém, eu obedeço meu pai e minha mãe. Pô, sou um cara tranquilo, eu mereço ir lá. Não é por merecimento. Não vem de obras, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação não tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Salvação tem a ver com fé, com crer naquele que fez o que você tinha que fazer, mas não conseguiu fazer. Salvação é pela fé. O que atrapalha a salvação? Confiar nas obras. Salvação não é pelas obras. Salvação é pela fé. Aí Jesus viu que ele quer falar de lei, que ele quer falar sobre fazer coisas, sobre guardar mandamentos, sobre praticar coisas. Ele conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso eu tenho feito desde cedo, eu guardo. Tudo isso, como um bom judeu que era aquele homem. Aquele homem era da mesma religião de Jesus. Aquele homem era judeu como Jesus. Adorava um Deus verdadeiro, único. Era monoteísta, como Jesus. Mas Jesus não lhe dá certeza da salvação. Aquele homem era judeu e o judeu vivia nas leis de Deus, conhecia Deus a partir da sua lei. Vem Jesus e revela a Deus a partir da sua graça e da sua bondade. Aquele homem tinha uma confiança enorme na sua religião. Aquele homem era da mesma religião de Jesus, mas isso não foi suficiente para salvá-lo. Porque a religião, né, religare no grego, religare é o homem tentando se religar com um Deus do qual ele se afastou. Esse é o conceito básico de religião. Só que o religare, segundo o Evangelho, é Deus vindo atrás do homem, é Deus pagando um preço, é Deus abrindo mão da glória para descer a esse mundo e encontrar o pecador e dizer: eu te aceito não pelo que você fez, eu vou construir um novo caminho, pagar um preço para que você volte ao Pai. É Deus que faz todo o esforço e a gente só precisa crer. Mas aquele homem estava muito fixo e muito seguro na sua religião. Salvação, religião. Era da mesma religião de Jesus. Mas Jesus não lhe dá a certeza da salvação. Por quê? Porque ele confiava na religião. Religião. Você pega década de 90, conflito na Bósnia, separação da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi se dividindo, Bósnia, Iugoslávia, Kosovo, mais para frente saíram outras, guerra civil, mas no cerne das guerras civis que aconteceram na extinta União Soviética, estava um conflito religioso. De um lado você tinha os muçulmanos, do outro lado você tinha os cristãos católicos, do outro lado você tinha os cristãos ortodoxos protestantes, e todo mundo brigando entre si, e matando entre si, e alguns deles diziam: Deus é grande, e matava o outro. Allah al-Kabar, Allah al-Kabar. Allah é grande, e se você me impedir de adorar Allah, eu vou fazer jihad. Segundo o Alcorão, jihad, você tem direito de fazer a jihad se você for impedido de adorar o Deus, com D minúsculo, dos islâmicos. Mais de 90% dos conflitos em curso hoje são de fundo religioso. Em nome de Deus, muitos matam e muitos morrem. Em nome de Deus, terroristas treinam em simuladores de avião e tomam e sequestram aviões e jogam aviões contra prédios. Em nome de Deus. Em nome de Deus, homens bomba, amarram dinamites e explosivos no seu corpo, entram em caminhões
e jogam os seus caminhões contra prédios cheios de crianças. Em nome de Deus. Nunca na história da humanidade duas repúblicas entraram em conflito. As guerras todas, de um lado tinha que ter uma ditadura e de outro, no mínimo, tinha que ter o fundo religioso, como os conflitos civis da Turquia atualmente, lá do Erdogan, que se escreve Erdogan. Já falamos sobre esse cara aqui. Está mandando prender juiz, deputado, mandando prender geral. Turquia é um dos países mais islâmicos do mundo, onde ficavam as 7 igrejas do Apocalipse, entrada da Ásia. Por causa de religião, se mata e se morre. Vem o Evangelho e diz: a religião, a verdadeira religião para com Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas e se abster da corrupção do mundo. Tiago, que é tido meio irmão de Jesus e é tido no meio teológico como o mais raso dos apóstolos. Você lê a carta dele, é simples, cara. Tiago que fala, controla a tua língua, cara. Fica de boca fechada, se não tiver o que falar, fica de boca fechada. Como dizia na minha época de quartel, mosquito que não tem autonomia de voo não dá rasante na boca de sapo. Então fica quietinho, não tem o que falar, o silêncio é a melhor palavra. Tiago fala disso, fala da língua. Com a língua bendizemos a Deus e com a língua falamos mal do nosso vizinho. A língua é como um pequeno leme que guia um grande navio. A língua é como um fogo que tão pequenininho pode incendiar um grande bosque. E Tiago vai falar várias coisas que são tão aplicáveis no dia a dia, mas são tidas como rasas do ponto de vista teológico. Mas é o Tiago que diz: a verdadeira religião para com Deus é essa: visitar órfãos e viúvas, agir em favor de quem não tem mais quem lhe sustente, quem não pode devolver nada em troca. Órfãos e viúvas, viúvas que perderam os maridos, órfãos perderam os pais, perderam o provedor, não tem de onde se prover. Hajam em favor desses, que isso é que é religião para com Deus. O amor que você diz sentir pelo Pai tem que ser expressado no teu servir ao próximo. É a cruz de Jesus, exemplificando e apontando para o que ele chama de religião, relação com o Pai. O que nos afasta de Deus? Confiar na religião. Tantos, se você pegar de 2001, do 11 de setembro, né, a Al-Qaeda nasceu daí. Na verdade é o Talibã, que é uma divisão. Depois veio, agora recentemente, o Estado Islâmico. Um pouquinho antes, no norte da África, o Boko Haram, que raptavam as meninas em nome de Deus. Em nome de Deus as estuprava vezes após vezes. Em nome de Deus. Todas essas células terroristas, em nome de religião se faz o mal, em nome da religião se faz trabalho para separar marido e mulher, em nome da religião se mata bicho e bota sacrifício na esquina, em nome da religião se gasta rios de dinheiro para fazer oferendas que são enviadas aos mares e a todos os cantos, em nome da religião. Vou fazer aqui um trabalho, mas é um trabalho para separar o casal. Então tem que comprar um boi, vou matar o boi que é para eles se separarem. Sacrifícios de sangue para fazer mal para o próximo, em nome da religião. Pela religião se mata e se morre. Vem aquele jovem conversar com Jesus e Jesus lhe diz: você é da mesma religião que eu, mas eu não posso te garantir vida eterna. Porque vida eterna não tem a ver com religião, cara. O que nos afasta de Deus? Confiar nas obras, confiar na religião. O que nos afasta de Deus? Jesus fala: uma coisa te falta, vende o que tu tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E agora que Jesus fala a coisa que falta: vem e me segue. Não era aquilo ali que faltava. Uma coisa te falta. Tem uma que está atrapalhando aqui, que é você confiar nas coisas que você tem. Mas uma coisa te falta: vende o que você tem, dá aos pobres, terão um tesouro. Depois vem e me segue. Porque eu estou construindo um caminho. E esse caminho vai passar pela cruz. E Jesus diz em Mateus 16: que dará o homem pela sua alma?
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, deixa lá e me segue. Deixa alguma coisa e me segue. Para me seguir, você vai ter que deixar algo. Eu lembro que eu vi de Jesus pela primeira vez em 97. Fiquei namorando Jesus em 97, 98, 99. Comecei a frequentar, já contei essa história 1000 vezes aqui, a igreja, obrigado pela minha namorada na época. Ou tu vai para a igreja, então não tem namoro. Você frequentar a igreja. Mas foram 3 anos. E eu tinha banda na época. E não tinha como, eu ia ter que deixar a banda para ser de Jesus. Porque não dava, era umas coisas que não dava, incompatível, impossível. Eu demorei muito tempo porque eu gostava muito da banda, gostava muito dos amigos. Em 2000 eu aceitei Jesus depois de sair do ensaio da banda, vindo andando ali no posto 13, passamos em frente a uma igreja batista ali, Igreja Batista da Prata. Eu entrei, camisa quadriculada vermelha, boné, calça meio que rasgada, tênis sujo, brincos e piercings e anéis e coisas penduradas. E eu sentei no último banco e o pastor pregou. E eu pensei, cara, vou ter que deixar a banda. Mas Jesus está me chamando para algo maior. O mais difícil foi deixar a banda. E eu fui, aceitei Jesus a única vez que eu entrei nessa igreja. Nunca mais entrei. Depois eu fui para outra igreja e me batizei. Olha que coisa interessante. Fui servir no louvor da igreja. Tocava guitarra mal e porcamente. Fui conviver com Adilson Piu-Piu, Julinho, Bigodão, não está aí Julinho. Julinho, a Rafaela e a Elisângela são os que me conheceram nessa época, que me viram me batizar. Alessandro Chumbim, Natanael, monstro do teclado. Eu fui aprender harmonia na igreja, cara. Aí ficou sem tecladista lá, saí da guitarra, fui lá aprender teclado e, cara, cresci muito. O que eu tive que deixar? A banda. O que eu mais gostava, música. Eu tive que deixar, mas foi difícil, cara. Eu deixei, fui para a igreja. Qual foi a área que eu mais me desenvolvi na igreja? A musical. Jesus fala, deixa isso tudo, vem e me segue. Ele fica triste, vira e vai embora. Aí Jesus diz a palavra, quão difícil é para os ricos herdar o reino de Deus. Melhor um camelo entrar para o fundo da agulha. Depois eu explico isso aqui, já expliquei 3 vezes. Aí Pedro pergunta, mas se for assim, quem pode se salvar? Jesus responde, o impossível para os homens é possível para Deus. Nós deixamos tudo e te servimos. Pois eu vos digo que nessa terra, vocês que deixaram coisas para me servir, vocês vão receber nessa terra muitas e muitas vezes o que vocês deixaram. O texto está no finalzinho do texto. Bota lá no 28, por aí. 28. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, 30, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. O que eu deixei? Música. O que eu ganhei por muitas e muitas vezes de me tornar multi-instrumentista, aprender harmonia? Eu tinha estudado uns 5 anos de violão, e em 1 ano na igreja eu aprendi muito mais do que os 5 anos. Porque o pessoal de igreja normalmente manja muito de música. Posso ouvir um amém? Pega os moleques desse novo, olha a cara do meu colega de profissão. Novo, canto bom demais, cara. Pega o Miguel, cara, que evoluiu em... Cadê Miguel? Tá lá atrás. Chegou na igreja, caraca, mas era um bicho ruim, cara, de baixo. Cara, hoje é um dos melhores baixistas que eu conheço. Tem o quê? Uns 4 anos de igreja. Com a gente isso. Cara, um dos melhores. Para seguir a Jesus, tem que negar o eu e tem que deixar alguma coisa. A salvação é de graça, mas você tem que dizer não para alguma coisa. Mas a coisa para a qual você disser não,
vai ser a coisa na qual Deus vai te fazer crescer. Vai ser a coisa na qual Deus vai te abençoar muito. Eu me lembro de um artista chamado Thales de Roberto, falando sobre a sua conversão. Fazia show com Jota Quest. Fazia 3 shows com Jota Quest, dava para eu comprar um carro. Jesus, como é que eu vou me converter e vou ficar duro? E ele se converteu e abriu mão de Jota Quest, abriu mão de um monte de coisa e veio para Jesus. E Deus o fez crescer exatamente na área musical, exatamente naquilo que ele renegou, que ele abriu mão. O que nos impede de herdar a salvação? Abrir mão do que a gente precisa abrir mão para seguir a Jesus. Jesus não aponta para a religião, Jesus aponta para Ele mesmo. Uma coisa te falta, é me seguir, cara. Não de forma camuflada. Você é evangélico? Não, eu visito uma igreja. Não, eu sou simpatizante, cara. É igual o teu namorado chega para você e fala: quer casar comigo? Aí você responde: eu até sou simpático com essa ideia. Mas, aí o mais já ferrou tudo. Você é honesto? Não, até que eu sou simpatizante da honestidade. Você é fiel? Eu sou simpatizante da fidelidade. Jesus fala: deixa de seguir o que você está seguindo e vem e me segue, cara. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é as obras. Não são as obras, perdão. Não é a religião. E ele simplesmente vira as costas e vai embora, cara. E aí vem a explicação dos versículos seguintes. Quando Jesus diz: quão difícil é para um rico herdar o reino de Deus, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Já explicamos isso aqui. Em Jerusalém haviam portas para a entrada na cidade. No final do dia as portas se fechavam todas, porque era uma forma de proteção. E tinha uma porta chamada agulha, que era a porta pequenininha, que os camelos passavam em pé e abastecidos por todas as portas. Mas nessa porta pequena chamada agulha, o camelo tinha que tirar tudo que estava nas suas costas, tinha que meio que abaixar e passar abaixadinho para aquela porta. Só passava se despisse dos pesos e das complicações e das cargas e das malas. Aí Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. O que era o camelo? Aquele que se despiu, tirou os penduricalhos. Ah, mas eu não posso ficar sem isso. Ah, eu não posso ficar sem aquilo. Ah, eu não posso ficar. Você pode ficar, cara. Eu fiquei 8 dias no CTI. 8 dias. Eu achava que eu não podia ficar sem um monte de coisa. Fiquei 8 dias no CTI sem celular. Posso ouvir misericórdia? Fiquei, estou aqui vivo. O camelo tinha que se despir para poder entrar na porta chamada agulha. O rico ele não está falando contra o dinheiro. Jesus não está falando disso. Mas Jesus está falando de abrir mão do supérfluo e colocá-lo em primeiro lugar. Abrir mão de tudo que é peso, que você acha que é bênção, mas é peso, e seguir Jesus pelo caminho. Vem e me segue. Terceiro lugar, o que nos impede de nos salvarmos? Como Pedro disse: salvai-vos dessa geração perversa. Salvação é muito mais responsabilidade do homem do que de Deus, porque o que Deus tinha que fazer, Deus já fez. Mas o que nos compete fazer, a gente precisa fazer. E o fazer é tomar uma decisão de ser de verdade, não mais fantasiadamente, não mais camufladamente, não mais escondidamente. Sou cristão, sou de Jesus. Eu não sou perfeito, mas eu sigo os passos daquele que é perfeito. Eu não posso fazer tudo
certo, eu sei que eu sou falho na minha essência, mas eu sigo alguém que é perfeito. Ser cristão é ser imitador de Cristo. É entender que Ele construiu um novo caminho. Me segue. Já falamos sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Todos os outros caminhos, Jesus diz, são engano. Eu sou o único e verdadeiro caminho. Porque o homem está determinado a morrer uma só vez. Depois disso vem vindo o juízo. Hebreus 9, 27. Uma única vez. Não há reencarnação. Não há segundas chances, como já dissemos aqui. A doutrina da reencarnação é simpática, porque você fez tudo errado, no futuro, na próxima vida, você vai ter uma nova chance. É simpática, mas é falaciosa. Na doutrina da reencarnação, o homem se comunica com os espíritos dos que já morreram. O Evangelho diz que quem se comunica com eles tem parte com o reino dos mortos. Então são antagônicos, são diferentes. Não há vários caminhos. Aquele jovem dá um passo para trás, porque de repente ele pensou num caminho de fazer caridade. Ele achava que outros caminhos podiam levar a Deus. Vem Jesus e diz: eu sou o único, o caminho. Ou Jesus estava mentindo, ou Jesus estava dizendo a verdade. Ou Jesus era um mentiroso, quanto mais. Ou ele estava dizendo a mais pura verdade. Ou Jesus era um megalomaníaco, doido, varrido, cheio de si, egocêntrico. Ou Jesus estava dizendo a verdade. Ou ele era um completo louco, ou ele estava dizendo a verdade. E mais louco ainda seria o pai dele, seria Deus, se houvesse outro caminho, e ainda assim ele deixasse seu filho morrer como morreu. Tem um caminho que eu vou sacrificar o Davi, e tem outro caminho que eu não preciso sacrificar o Davi. Qual o caminho que eu vou escolher? O outro vou. Para que eu vou fazer o meu filho sofrer? Mas não, só existia um caminho que conduz à salvação: a morte do inocente no lugar do pecador. Porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a injustiça dos homens. Romanos 1. Porque tendo conhecido a Deus, deram mais honra e glória para as criaturas e para a criação, a despeito de dar honra para Deus. E adoraram imagens de quadrúpedes e répteis e de pedra, e lhe deram culto como se dessem a Deus. Romanos 1 fala sobre isso. Pela que as mulheres deixaram o caminho natural da vida, se unindo umas com as outras, e os homens da mesma forma, homens com homens, cometendo torpeza e fazendo o que não agrada a Deus. Romanos 1, você lê o capítulo inteiro. Do céu se manifesta a ira, e a ira se manifestou toda em Jesus. Deus visitou todos os nossos pecados em Jesus. Por isso que Jesus, no ápice da dor e da crucificação, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Te desamparei porque você está coberto de pecado. Te desamparei porque você agora está pagando o preço pelos pecados de todo mundo. Então há um juízo meu sobre a tua vida, para que esse juízo não atinja a todos. E Jesus morre, o justo pelos injustos. Antes de morrer, com os dois ladrões crucificados, um de cada lado, um vira para ele e fala: tu é o Cristo? Desce da cruz, livra a gente dessa parada aqui que tá bravo pro nosso lado. Tu é o Cristo? Zomba dele. O outro que está do outro lado chama a atenção do outro ladrão e diz: cara, a gente está aqui porque a gente errou, a gente cometeu delitos e pecados e agora a gente foi condenado à morte. Mas esse homem é um justo. Esse homem não fez coisa nenhuma. Ele consegue contemplar em Jesus, morto, ensanguentado, crucificado, o Salvador. Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: eu te afirmo que você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão tinha vivido uma vida inteira de erro,
E por conta dos erros que ele cometeu, ele estava onde ele estava, colhendo tudo que plantou ao longo da vida. Não plantou nada de bom, só obras ruins. Mas no último suspiro de vida, ele creu que Jesus estava ali. E por causa de sua fé, Jesus lhe dá a garantia que ele não deu para o jovem rico. Eu te digo que você vai estar comigo para isso. Não é pelas obras, é pela fé. Ele conseguiu ver em Jesus, não um pobre coitado ferido e pecador, mas um justo. Ele conseguiu enxergar o Filho de Deus. No último lampejo, o homem que inaugura o céu não teve uma obra boa que pudesse confiar. Para que ficasse bem claro para todos nós que não é pelas obras, mas é pela graça. Poderia falar mais coisas. Poderia falar. O que nos impede de alcançar a salvação? Não acreditar na Bíblia. Palavra inspirada por Deus, escrita por homens, no intervalo de 1600 anos, 40 autores diferentes. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Todos os 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo, apontam para Jesus. Os profetas diziam que Jesus viria, o Messias viria. Isaías, que é o mais proeminente e o mais messiânico dos profetas, fala de Jesus crucificado. Pinta um retrato de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. A Bíblia toda aponta para Jesus, e Jesus é a chave de leitura de toda a Bíblia. Você vai no Gênesis, ele é o cordeiro que é sacrificado pelos pecados de Adão e Eva. Você vai no Êxodo, ele é o cordeiro sacrificado, o cordeiro pascal, para que o povo de Deus fosse liberto de Faraó e atravessasse o Mar Vermelho. Você vai no Levítico, ele é literalmente o cordeiro sacrificado por nós. Em Deuteronômio também, em Números também. Em cada um, você vai em Josué, ele é a própria Arca da Aliança. Em cada livro, Jesus está expressado. Os profetas menores e maiores, Jesus está. A palavra dá testemunho de Jesus. A palavra. E aquele jovem judeu que conhecia os mandamentos, conhecia a palavra, não cria no Cristo que estava expresso na palavra. Bom conhecedor da palavra, não acreditou na palavra de Deus. Não acreditou na autoridade da Bíblia como livro profético, e muito menos como um livro histórico. Historicamente, se você não é cristão, se você não é judeu, que o judeu, o Antigo Testamento todo para o judeu é livro canônico, para os cristãos o Antigo mais o Novo, né? Tem o Novo Testamento. Se você não crê como livro espiritual, pelo menos como livro histórico, a autoridade da Bíblia é uma coisa fantástica. Tem algumas formas de você atestar a autoridade da Bíblia. Teste bibliográfico é o exame da transmissão textual das Escrituras. Você pega, por exemplo, um livro que é muito conhecido da Antiguidade, a Ilíada de Homero. Homero escreveu a Ilíada e, se não me engano, a Odisseia. A Ilíada é um dos livros mais conhecidos. E você olha para teste da bibliosidade, é você olhar para a quantidade de cópias dos originais que foram encontrados na história. A Ilíada de Homero tem 643 cópias dos manuscritos originais. A Bíblia tem mais de 24 mil cópias dos manuscritos originais. A Ilíada de Homero é um livro considerado autêntico, tendo muito menos cópias do que a Bíblia. A Bíblia é um livro autêntico. Uma outra coisa que aponta para a autoridade bíblica são as evidências internas. Porque os homens que escreveram de Jesus, se a gente for olhar apenas para o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escreveram ali no ano 50, ano 60, ano 70. O mais antigo, que era o João, que era o novinho, escreveu no ano 90. Todos eles foram testemunhas vivas do que Jesus fez. Você pega alguém para fazer a biografia de Elvis Presley, se alguém for escrever sobre Elvis Presley hoje, tudo bem que hoje tem a Wikipedia, hoje tem o Google, mas
As melhores biografias foram escritas por pessoas que viveram na mesma época que da pessoa que é foco do livro. Aqueles que escreveram de Jesus, a maioria viveram na época de Jesus, tiveram contato com Ele, escreveram acerca dele. Os 4 evangelhos, 4 olhares diferentes para a mesma pessoa de Cristo. Marcos escrito para os romanos, Mateus escrito para os judeus, Lucas, o médico, escrito para os homens e para a sabedoria, e João escrito para a igreja. Cada um com uma visão, viu tudo que Jesus fez e escreveu. 4 visões. O Jesus que não deixou uma palavra escrita, teve gente que escreveu para ele porque viveu na época que ele viveu. Evidências internas de que a Bíblia é um livro de autoridade. E as evidências externas, autores que vieram depois. Você tem, por exemplo, Eusébio, seu livro Histórias Eclesiásticas, ele fala sobre Pedro, ele fala sobre João, ele fala sobre Tiago, numa visão histórica. Você tem alguns historiadores do primeiro século, Irineu de Lyon, aluno de Policarpo, 180 Anno Domini, depois de Cristo, disse que a forma quádrupla do Evangelho mantém a base de coesão. Inácio de Antioquia, 110 a.C., conheceu todos os apóstolos e foi discípulo de Policarpo. Então você tem teste bibliográfico, você tem evidências internas, você tem evidências externas. Esse livro é o livro mais vendido do mundo. Esse livro é o livro mais traduzido do mundo. Esse livro foi traduzido para o maior número de idiomas do mundo. Nenhum outro livro na história da humanidade tem as características que ele tem. Você pode até discordar dele ser um livro espiritual, mas você não pode discordar do fato dele ser um livro histórico e da autoridade que nele carrega. E ele aponta para o Filho de Deus, para Jesus, como caminho para a vida eterna. Ele dá testemunho de Cristo. E o jovem rico diz não. E o jovem rico vira as costas, ele não dá crédito para a Bíblia. Ele vira as costas para aquilo. Ele despreza o Deus das Escrituras. Você pode ser o que você quiser ser. Você pode professar a fé que você tiver nos momentos de maior angústia. Você está tranquilo na van, sobe 2 caras mal encarados, você já solta. Ai meu Deus do céu, me protege agora. Você para no teu carro, você para no sinal, vem 2 caras numa moto e para do teu lado, você fala, Jesus da glória, me protege. Ai meu Deus, você é ateu, parou 2 caras na moto, você se converte momentaneamente. Meu Deus, me livra, meu Deus. As Escrituras apontam para Jesus. E mais do que as Escrituras, o Espírito de Deus aponta para Jesus. Não confiar no Espírito seria o último ponto. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem dá testemunho da verdade. O Espírito Santo que fala no nosso coração de que tudo que é lido e pregado da palavra é verdade. O Espírito Santo. Espírito Santo, 20 de setembro de 2018, um piloto cristão chamado Rosetta Mafela, no arquipélago da Indonésia, pousa o seu avião e se preparava para partir. 140 pessoas a bordo, e ele está na pista. E ele estava muito adiantado, o voo só sairia daí a 10 minutos. Ele ouve a voz do Espírito de Deus no coração dele. Isso foi ano passado, gente, setembro do ano passado. Um pequeno arquipélago da Indonésia, são várias ilhas. Não me lembro o nome aqui, mas grave esse nome, Rosetta Mafela. Depois você pesquisa no Google. Ele está ali, o Espírito fala com ele, levanta voo. Levanta voo. Levanta voo. Ele liga para a torre e falou, eu posso adiantar o voo? Nunca tinha acontecido isso naquela torre, porque não tem um tráfego grande na Indonésia. Normalmente se atrasa um pouquinho o voo por causa dos atrasados.
Aí ele liga para a torre de controle e fala: eu posso adiantar o voo? Eu posso sair antes? Mas por quê? Ele não podia falar, porque o Espírito de Deus tinha falado com ele. Eu posso sair, todo mundo embarcou, eu posso sair antes, eu posso sair antes. O cara da torre fala: tudo bem. Ele dá ordens à tripulação: fechem as portas, apertem os cintos e vamos. E ele sai 3 minutos antes do horário previsto, porque o Espírito falava no coração dele: levanta voo, levanta voo, levanta voo. E ele vai, e ele sobe, e ele liga para a torre para falar com a torre. Ele já não consegue mais falar com a torre. Ele tenta várias vezes, ele não consegue. Ele acha estranho, porque a torre não fica fora do ar assim. Indonésia, 2018. Quando ele está chegando no outro espaço aéreo, dizem para ele que tinha acontecido um terremoto enorme. Segundos depois dele levantar voo, a pista do aeroporto tinha sido destruída, a torre de comando do aeroporto tinha caído, tinham mais de 5.000 mortos na cidade onde ele estava, e se ele tivesse levantado o voo alguns minutos mais tarde, a pista a partir do avião não conseguiria ter subido. Ele ouve a voz do Espírito, e ele consegue salvar 140 passageiros. Rosetta Mafela. Ele deu ouvidos à voz. Aquele jovem está diante de Jesus. Ele ouve a voz do próprio Pai falando com ele: vem, me segue. Ele vira as costas e vai embora. Ele perde a oportunidade da vida dele. A Bíblia não diz quantos anos ele viveu. Com certeza, Ricardo Boechat não sabia que aquela segunda seria a última, porque a gente nunca sabe, e as oportunidades batem a nossa porta sem a gente saber. Deus, quando bate a nossa porta, a gente tem que abrir. Ele mesmo disse em Apocalipse 3, do 20, 21, 22: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei aliança, farei morada, venho morar de vez nele. Com tanto lugar para Deus escolher morar no universo, Ele escolheu justamente morar em você. Posso ouvir misericórdia? Morada de Deus, carvalhos de justiça, habitação do Senhor. Foi para isso que Deus te chamou. Aí tu abre a porta, o vazio que tem aí dentro some. Porque tem gente que se mata, se suicida quando perde o emprego, perde tudo, se suicida, porque a esperança dele estava nas coisas que construiu, e agora que perdeu tudo que construiu, perdeu o sentido da vida. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. A paz de Jesus transcende. É só abrir a porta, me segue, vai, vende o que você tem. Eu para mim, entendo que Jesus não queria que ele vendesse o que ele tinha. Jesus só queria que ele tomasse a decisão de vender. Eu tenho a convicção que se ele desse, vou lá vender agora, Jesus falou: não, vem, não precisa não, me segue. Na verdade era uma coisa só, é me seguir. É que tinha outra coisa que estava te impedindo de me seguir, e quando você abriu mão dela, você conseguiu me seguir. Às vezes falta tão pouco para ser de Deus. No fundo você sabe que você é, mas você não confessou publicamente, não disse sim para Ele, diante de tudo e de todos, porque você sempre ficou preso pelos pesos que você carrega da vida, e você acha que isso é bom, mas é só peso. Deus quer que você seja dele por inteiro nessa noite. Deus quer que você seja dele. Para isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você, enfim, e de uma vez por todas, desse um passo apenas, não de confessar em si, de confiar em si mesmo, mas de confiar nele, e de ser nele, e de saber que nada foge ao controle dele,
e de que a nossa vida nas mãos dele se torna uma vida melhor, de que a gente pode ser melhor nele. Eu abri mão da banda, Deus me fez crescer musicalmente, porque foi o que eu resolvi abrir mão. Se abrir mão de algumas coisas por Deus, buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Então, se abriu mão de coisas por causa do reino, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o que Jesus diz no Sermão das Beatitudes, de Mateus 6, versículos 30 em diante. Dizer não para o mundo, para dizer sim para Deus, é a melhor coisa que você pode fazer. Deixa Jesus entrar na tua vida nessa noite, de vez e de uma vez. Deixa Jesus conduzir. Vem e me segue. Mas o que eu tenho que fazer? Não precisa fazer muita coisa, só andar nas pegadas dele. Vai caminhando na direção dele. Mas para onde eu vou? Ele vai mostrar o caminho. Ele é o caminho. Tudo que ele quer é que você diga sim nessa noite. Não seria essa noite de deixá-lo entrar? Vamos ficar de pé.